Hospital Psiquiátrico do Juqueri, situado em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, é uma das instituições psiquiátricas mais antigas e emblemáticas do Brasil. Fundado em 1898 pelo renomado médico e psiquiatra Franco da Rocha, o hospital foi idealizado como um marco na assistência aos indivíduos com transtornos mentais, em uma época em que o entendimento sobre saúde mental ainda era incipiente. Inspirado nos modelos europeus, principalmente os franceses, o Juqueri buscava aplicar o chamado tratamento moral, uma abordagem inovadora para a época, que promovia a reabilitação dos pacientes por meio de atividades laborais, contato com a natureza e um ambiente estruturado. A proposta inicial era ambiciosa e visionária: criar uma colônia agrícola que, além de oferecer tratamento, funcionasse como uma instituição autossuficiente. No entanto, apesar das intenções progressistas de seu fundador, a história do Juqueri logo se entrelaçou com práticas que refletiam as limitações e os preconceitos da psiquiatria do início do século XX. Ao longo de sua trajetória, o hospital tornou-se símbolo de debate sobre saúde mental, pois ao mesmo tempo que representava um avanço em relação aos manicômios rudimentares anteriores, também abrigou episódios marcados pela superlotação, condições degradantes e métodos de tratamento controversos. Esses problemas, aliados às denúncias de maus-tratos, negligência e internações indevidas, contribuíram para transformar o Juqueri em um reflexo da marginalização de pessoas vulneráveis pela sociedade. A fundação e os primeiros anos. O Hospital Psiquiátrico do Juqueri, inaugurado em uma época de transformações no campo da psiquiatria, em que as instituições buscavam substituir práticas rudimentares por abordagens mais humanizadas e estruturadas. Concebido por Franco da Rocha, um médico influenciado pelos avanços da psiquiatria europeia, o Juqueri adotava o tratamento moral, uma metodologia que visava tratar os pacientes não apenas com medicamentos e contenção física, mas também promovendo sua reintegração social por meio do trabalho, do lazer e do contato com a natureza. Essa abordagem era baseada na crença de que a disciplina, a rotina e um ambiente saudável poderiam ajudar na recuperação de pessoas com transtornos mentais. Para isso, o hospital foi projetado com amplos pavilhões ventilados, grandes áreas verdes e espaços destinados a atividades ocupacionais, como oficinas e áreas de lazer. A arquitetura e o planejamento urbano do local refletiam esse objetivo terapêutico, oferecendo um espaço que buscava ser acolhedor e funcional, em contraste com a imagem de confinamento típica dos manicômios da época. A autossuficiência como parte da terapia. Um dos aspectos mais notáveis do Juqueri em seus primeiros anos era sua organização como uma colônia agrícola autossustentável, um modelo inspirado em instituições semelhantes na Europa. Os pacientes eram incentivados a participar de atividades laborais, como o cultivo de hortas, a criação de animais e o trabalho em oficinas de carpintaria, costura e outros ofícios. Essa prática não apenas ocupava os pacientes, mas também era considerada uma forma de terapia ocupacional, promovendo o senso de propósito e disciplina, aspectos considerados essenciais para a recuperação. Além disso, a autossuficiência era fundamental para a manutenção do hospital, já que os produtos gerados pelo trabalho dos pacientes eram utilizados para abastecer a instituição e, em alguns casos, comercializados para gerar renda. No entanto, enquanto o modelo era elogiado por sua inovação, também suscitava críticas, pois em muitos casos, o trabalho era explorado de forma excessiva, ignorando o bem-estar dos internos. Essa dualidade marcou a história inicial do Juqueri, consolidando-o como um marco da psiquiatria brasileira, mas também como um símbolo das tensões entre progresso e negligência no cuidado com a saúde mental. Tratamentos oferecidos. Uma jornada de práticas controversas. Nas primeiras décadas, métodos limitados e disciplina rígida. Nos primeiros anos após sua inauguração, os tratamentos oferecidos pelo Hospital Psiquiátrico do Juqueri eram baseados nas práticas rudimentares e limitadas da psiquiatria da época. Sem medicamentos eficazes ou técnicas avançadas, os pacientes eram submetidos a métodos que priorizavam o controle comportamental e a disciplina,
muitas vezes em detrimento de um real benefício terapêutico. Entre as práticas mais comuns estavam o confinamento em celas isoladas, o repouso forçado em camas fixas e a aplicação de banhos frios, que eram utilizados para acalmar episódios de agitação e reduzir comportamentos considerados inadequados. A rotina disciplinada era outra medida central no tratamento, com horários rígidos para alimentação, trabalho e descanso. Embora essas práticas fossem vistas como avanços na época, na prática, muitas vezes reforçavam o estigma e a marginalização dos internos, tratando-os mais como prisioneiros do que como pacientes. Décadas de 1930 e 1940. A era da terapia de choque. Com o avanço da psiquiatria no início do século XX, o Juqueri passou a adotar novos métodos que prometiam maior eficácia no tratamento de transtornos mentais graves. Entre as décadas de 1930 e 1940, duas práticas se tornaram predominantes: a terapia de choque insulinoterápico e o eletrochoque. A insulinoterapia consistia em induzir comas profundos nos pacientes por meio de doses controladas de insulina, com o objetivo de reiniciar o funcionamento cerebral e tratar condições como esquizofrenia. Já o eletrochoque, oficialmente chamado de terapia eletroconvulsiva, envolvia a aplicação de correntes elétricas no cérebro para provocar convulsões. Embora algumas vezes tenha apresentado resultados positivos, a falta de supervisão adequada e a aplicação indiscriminada dessas práticas no Juqueri geraram um histórico de traumas físicos e psicológicos em muitos pacientes. Muitos eram submetidos aos tratamentos sem consentimento ou com informações limitadas, o que tornou essas intervenções alvo de críticas éticas e científicas. A controvérsia das lobotomias, uma marca de irreversibilidade. Durante o século XX, o Juqueri também aderiu à prática da lobotomia, um procedimento cirúrgico invasivo que envolvia a remoção ou destruição de partes do lobo frontal do cérebro. Introduzida como uma solução para casos considerados extremos de transtornos mentais, como esquizofrenia e depressão grave, a lobotomia era vista inicialmente como um avanço revolucionário. No entanto, os resultados eram frequentemente desastrosos. Os pacientes que sobreviviam ao procedimento sofriam de perda de funções cognitivas, alterações de personalidade irreversíveis e, em muitos casos, entravam em um estado vegetativo. Apesar dos danos evidentes, o procedimento foi amplamente utilizado, principalmente por sua capacidade de reduzir comportamentos desafiadores e facilitar o controle dos internos em uma instituição frequentemente superlotada. Essas práticas refletem não apenas os limites da psiquiatria da época, mas também a tensão entre os ideais de tratamento e os desafios práticos enfrentados em uma instituição de larga escala como o Juqueri. Esses métodos, embora introduzidos com a intenção de ajudar, tornaram-se uma marca de controvérsia na história do Juqueri, simbolizando o delicado equilíbrio entre inovação terapêutica e os riscos éticos de um sistema psiquiátrico em evolução. Superlotação e condições precárias. A tragédia do Juqueri. Um depósito humano para os marginalizados. Desde os primeiros anos de operação, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri começou a assumir um papel que ia muito além de um centro para tratamento de transtornos mentais. Aos poucos, a instituição tornou-se um refúgio compulsório para pessoas marginalizadas pela sociedade, refletindo o preconceito e a falta de políticas públicas adequadas para lidar com a diversidade social. Indigentes, alcoólatras, mulheres consideradas rebeldes ou fora dos padrões sociais da época, pessoas sem teto e até mesmo crianças em situação de abandono eram frequentemente enviadas ao Juqueri, muitas vezes sem um diagnóstico psiquiátrico real. Essa prática reforçava a ideia de que o hospital não era apenas um espaço terapêutico, mas também uma forma de exclusão social, afastando dos olhos da sociedade aqueles que eram vistos como incômodos ou inadequados. A crise da superlotação. Ao longo do século XX, o problema da superlotação tornou-se alarmante. Originalmente projetado para abrigar cerca de 500 a 1.000 pacientes, o hospital passou a receber um número crescente de internos, chegando a abrigar mais de 15.000 pessoas em seu auge, um número absolutamente insustentável.
As instalações, que incluíam pavilhões amplos e áreas destinadas a atividades ocupacionais, tornaram-se verdadeiros campos de confinamento. Corredores lotados, quartos superlotados e falta de camas suficientes eram uma constante. Pacientes eram obrigados a dormir no chão, compartilhando espaços pequenos e insalubres. Maus tratos e negligência, o cotidiano de sofrimento. A superlotação trouxe consigo uma série de problemas estruturais e éticos. Maus tratos físicos e psicológicos tornaram-se comuns, com relatos de pacientes sendo submetidos a agressões por parte de funcionários ou até mesmo de outros internos. Falta de higiene era outra constante. Banheiros eram insuficientes para a demanda, roupas e lençóis raramente eram lavados, e o odor de urina e fezes impregnava o ambiente. Isso criou condições propícias para a disseminação de doenças, como tuberculose e infecções de pele. Além disso, havia uma negligência médica generalizada. Muitos pacientes eram diagnosticados de forma imprecisa ou sequer recebiam acompanhamento médico. Tratamentos eram aplicados de forma mecânica e indiscriminada, e muitos internos passavam anos sem revisão de seus quadros clínicos. Para agravar a situação, a desnutrição e a fome eram problemas graves. Com recursos limitados e uma demanda extremamente alta, as refeições oferecidas eram inadequadas tanto em quantidade quanto em qualidade. Mortes evitáveis. A face mais triste do Juqueri. A negligência e as condições precárias levaram a um número alarmante de mortes dentro do hospital. Pacientes sucumbiam à desnutrição crônica, a doenças infecciosas como tuberculose, e a complicações de saúde que poderiam ser evitadas com cuidados básicos. Muitos morreram sem sequer terem seus nomes registrados ou notificações feitas às famílias. Essas mortes, embora evitáveis, eram frequentemente ignoradas, reduzindo as vidas ali perdidas a estatísticas de um sistema falido, reflexo de uma sociedade excludente. A superlotação e as condições degradantes do Juqueri não eram apenas reflexos da ineficiência administrativa ou das limitações da medicina da época. Elas simbolizavam o abandono sistemático de grupos vulneráveis pela sociedade. O hospital, que deveria ser um espaço de acolhimento e tratamento, tornou-se um símbolo de exclusão, sofrimento e negligência, marcando profundamente a história da saúde mental no Brasil. Reforma psiquiátrica e declínio do Juqueri. O movimento de reforma psiquiátrica. A partir da década de 1980, o Brasil passou por uma profunda transformação no campo da saúde mental, com o advento do movimento de reforma psiquiátrica. Esse movimento, inspirado por iniciativas globais, desafiava os modelos tradicionais de internação em massa, que viam os pacientes como casos perdidos, isolados da sociedade. As críticas crescentes à superlotação, aos maus tratos e à desumanização dos pacientes levaram a uma nova abordagem centrada na reintegração social e no tratamento humanizado. O Hospital Psiquiátrico do Juqueri, até então um dos maiores símbolos do sistema asilar no Brasil, tornou-se alvo dessas mudanças. Gradualmente, o hospital passou por um processo de desativação, reduzindo o número de pacientes internados. Muitos foram transferidos para residências terapêuticas, que ofereciam um ambiente mais acolhedor e próximo do convívio social. Outros retornaram às suas famílias, em uma tentativa de restabelecer laços e promover o suporte familiar como parte do processo de recuperação. Desafios da transição. A desinstitucionalização, no entanto, não foi um processo simples. Muitos pacientes haviam passado décadas confinados no Juqueri, perdendo vínculos com suas famílias e habilidades para viver em sociedade. Além disso, a precariedade dos serviços de saúde mental fora do modelo asilar dificultou a reintegração de alguns indivíduos. Ainda assim, o movimento de reforma psiquiátrica marcou um divisor de águas na luta por direitos humanos no campo da saúde mental no Brasil, apontando para um futuro mais inclusivo e menos segregador. O Juqueri na atualidade, da exclusão ao patrimônio cultural. Com a desativação progressiva de seus pavilhões, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri deixou de ser um local de internação em massa e passou a ocupar um espaço mais simbólico e histórico. Hoje, grande parte das antigas instalações está desativada,
com os imensos pavilhões vazios testemunhando o passado de dor e exclusão que marcou o hospital. Apesar disso, esforços foram feitos para preservar a memória do Juqueri como um patrimônio cultural e histórico. Alguns dos edifícios foram restaurados e transformados em espaços para eventos, exposições e atividades educativas. O local agora abriga iniciativas que exploram a história da saúde mental no Brasil, promovendo debates sobre os erros do passado e as conquistas do presente. O complexo do Juqueri também foi reconhecido como patrimônio cultural, destacando-se como um exemplo arquitetônico e histórico de um modelo de assistência psiquiátrica que, embora controverso, faz parte da construção da psiquiatria no Brasil. Exposições artísticas, festivais e atividades culturais são realizados no local, criando uma nova narrativa para um espaço antes associado ao sofrimento e à exclusão. Um símbolo de reflexão e aprendizado. O declínio do Juqueri como hospital psiquiátrico não apenas marcou o fim de uma era de internação em massa, mas também abriu espaço para uma reflexão profunda sobre a evolução da saúde mental no Brasil. Hoje, o Juqueri é mais do que um lugar. É um símbolo de transformação, lembrando-nos da importância de tratar as pessoas com dignidade, respeito e humanidade, enquanto seguimos construindo uma sociedade mais inclusiva e solidária. Legado e polêmicas do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. O Hospital Psiquiátrico do Juqueri ocupa um lugar de destaque na história da psiquiatria brasileira, representando um marco tanto pela sua grandiosidade arquitetônica quanto pela complexidade de sua trajetória. Desde sua fundação em 1898, o hospital foi símbolo de inovação ao incorporar práticas europeias que, para a época, eram consideradas avançadas. Com sua estrutura monumental e conceito de autossuficiência, o Juqueri representava a ambição de tratar os transtornos mentais de maneira sistemática e organizada. No entanto, o legado do Juqueri não é apenas de pioneirismo, mas também de polêmicas que reverberam até hoje. Durante décadas, o hospital foi palco de práticas que, embora inicialmente motivadas pelo ideal de cura, resultaram em sérias violações dos direitos humanos. Ele se tornou um retrato vivo das falhas de um sistema que isolava os mais vulneráveis, tratando a loucura como algo a ser segregado e controlado. A dualidade de seu legado reflete a evolução da psiquiatria no Brasil. Por um lado, o Juqueri simboliza a busca por tratamentos humanizados, especialmente em seus primórdios, quando oferecia atividades ocupacionais, contato com a natureza e uma estrutura que pretendia reintegrar os pacientes à sociedade. Por outro lado, é impossível ignorar as consequências devastadoras da exclusão social, superlotação e negligência que marcaram boa parte de sua história. O Juqueri também carrega a lembrança das práticas invasivas e controversas da psiquiatria do século XX, muitas vezes aplicadas indiscriminadamente e sem o consentimento adequado. Além disso, sua superlotação transformou o hospital em um verdadeiro depósito de pessoas marginalizadas pela sociedade. Essas histórias de sofrimento e exclusão fazem do Juqueri um importante ponto de reflexão sobre como a sociedade lidou, e ainda lida, com a saúde mental. Ele é um lembrete das consequências de um sistema que, por muito tempo, priorizou o confinamento em massa em detrimento do cuidado individualizado e humanizado. Suas estruturas, hoje em grande parte desativadas, abrigam exposições e eventos culturais que promovem debates sobre saúde mental, direitos humanos e o papel das instituições psiquiátricas na sociedade. Esse misto de inovação e controvérsia faz do Juqueri um caso emblemático, cuja história provoca uma análise profunda sobre os limites entre a medicina, a ética e o impacto social. É tanto um testemunho das aspirações de uma época quanto um alerta para as gerações futuras, lembrando-nos de que o tratamento da saúde mental deve sempre estar fundamentado na dignidade, no respeito e na inclusão. O Juqueri, assim, permanece vivo como um marco histórico e cultural, desafiando-nos a repensar a forma como entendemos e cuidamos da saúde mental em nossa sociedade. A história paranormal envolvendo o Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, São Paulo,
É profundamente enraizada em seu passado trágico e em sua reputação de lugar marcado por dor, sofrimento e mortes. Embora muitas dessas histórias sejam baseadas em relatos orais, lendas urbanas e experiências subjetivas, elas continuam a fascinar e inquietar aqueles que se interessam pelo mistério do sobrenatural. O hospital abrigava um cemitério onde pacientes sem identificação eram enterrados, frequentemente em sepulturas sem nome. Esses túmulos não apenas são um marco do abandono sofrido pelos internos, mas também se tornaram o foco de muitas lendas paranormais. Fenômenos paranormais relatados no Juqueri. Aparições e silhuetas. Os pavilhões desativados do Juqueri são frequentemente associados a relatos de figuras sombrias e silhuetas humanas que parecem vagar pelos corredores. Visitantes e antigos funcionários afirmam ver sombras se movendo, especialmente ao entardecer ou em dias nublados, quando a luz natural é fraca. Essas aparições são descritas como etéreas, algumas vezes com formas humanas definidas, e em outros casos como vultos que desaparecem rapidamente. Vozes e sons inexplicáveis. Mesmo nas áreas completamente vazias, há relatos de vozes, risos e gritos distantes ecoando pelos corredores. Esses sons muitas vezes são descritos como provenientes de múltiplas direções, dificultando a identificação de sua origem. Algumas pessoas afirmam ouvir murmúrios, como se fossem fragmentos de conversas, enquanto outras relatam sons mais perturbadores, como choro ou gemidos. A capela e os ritmos das orbes, a antiga capela do Juqueri, é um ponto de interesse para relatos paranormais. Pessoas que visitaram o local mencionam sentir uma energia pesada ao entrar. Há também relatos de luzes ou orbes flutuantes, visíveis principalmente à noite ou em fotografias tiradas no espaço. Em alguns casos, visitantes afirmam ouvir sussurros ou preces em línguas desconhecidas. Movimentos de objetos. Os antigos quartos e áreas comuns são palco de relatos sobre objetos que se movem sozinhos. Funcionários do hospital desativado e equipes de manutenção relataram ver portas abrindo e fechando sem explicação, além de cadeiras que mudam de posição. Algumas histórias incluem a queda de objetos de prateleiras, mesmo sem vibrações ou vento aparente. O cemitério esquecido. O cemitério do Juqueri é um dos focos principais de lendas sobrenaturais. Localizado nos arredores do complexo, ele é descrito como um lugar de energia densa. Alguns visitantes relataram ver figuras humanas em trajes antigos andando entre os túmulos, enquanto outros ouviram sussurros ou gritos abafados. Acredita-se que os espíritos dos pacientes enterrados ali, sem identificação, ainda vagam, buscando reconhecimento ou justiça por suas vidas negligenciadas. Sensações físicas estranhas. Muitas pessoas que visitam o Juqueri relatam sensações físicas perturbadoras, como calafrios intensos, pressão no peito e até mesmo a sensação de serem tocadas ou puxadas. Essas experiências são frequentemente associadas a áreas específicas do hospital, como os quartos onde eram realizadas lobotomias e os antigos laboratórios de eletroconvulsoterapia. Relatos de testemunhas. Funcionários antigos. Vários ex-funcionários do hospital afirmaram que as experiências paranormais eram tão comuns que muitos evitavam certas áreas do complexo à noite. Um segurança que trabalhava em turnos noturnos relatou ter ouvido passos no corredor, mesmo sabendo que era a única pessoa no prédio. Grupos de pesquisa paranormal. Equipes de investigadores paranormais que visitaram o Juqueri relataram capturar vozes inexplicáveis em gravações de áudio, fenômenos de voz eletrônica, além de fotografias com orbes ou sombras inexplicáveis. Em um caso, uma equipe alegou ouvir a frase "me ajude" claramente em uma gravação. Visitantes curiosos. Visitantes de eventos culturais realizados no local também relataram experiências desconcertantes. Uma mulher, durante uma exposição, afirmou sentir uma presença atrás dela e ouvir um sussurro quando estava sozinha em um dos corredores. Lugares mais assustadores do Juqueri. O pavilhão das lobotomias. Considerado um dos locais mais carregados energeticamente, onde os relatos de calafrios e visões de sombras são mais frequentes. A sala de terapias de choque, associada a gritos e sons inexplicáveis, mesmo quando não há visitantes por perto. O antigo necrotério,
um dos lugares mais evitados pelos antigos funcionários, devido ao alto número de relatos de vozes e sensações de presença. Por que o Juqueri atrai histórias paranormais? O Hospital Psiquiátrico do Juqueri é o exemplo perfeito de um lugar com memória. Sua longa história de sofrimento, negligência e mortes cria um ambiente ideal para que lendas sobrenaturais surjam. Energia residual. Muitos acreditam que os eventos traumáticos deixam impressões energéticas nos lugares onde ocorreram. Imaginário popular. A combinação de histórias reais com exageros e especulações contribui para o crescimento das lendas. O Hospital Psiquiátrico do Juqueri não é apenas um marco histórico na psiquiatria brasileira. É um enigma que transcende a ciência e adentra o território do inexplicável. Um local onde histórias de sofrimento humano se entrelaçam com ecos do desconhecido, criando um cenário que continua a fascinar e a inquietar. Ao ouvir as vozes dos corredores vazios, sentir os olhares invisíveis nos pavilhões abandonados e relembrar as vidas que ali se perderam, somos desafiados a confrontar nossas próprias crenças. Seriam essas manifestações apenas o resultado de mentes impressionáveis? Ou o Juqueri guarda, de fato, um segredo que jamais será plenamente desvendado? E você, acredita no sobrenatural ou acha que tudo pode ser explicado? O que está além das sombras deste hospital esquecido? Deixe seu comentário. Compartilhe este mistério e não se esqueça. Algumas histórias nunca deveriam ser esquecidas, mas algumas portas talvez nunca devessem ser abertas. Agradecemos imensamente a todos que acompanharam o vídeo até o final. Se você ficou tão fascinado quanto nós por essa história repleta de mistérios e segredos, não deixe de se inscrever no canal News Web Doc para não perder nenhum conteúdo novo que estamos preparando para vocês. Se o vídeo tocou sua curiosidade, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário contando o que você pensa sobre essa história incrível. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para que possamos trazer mais vídeos de impacto como este. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue acompanhando nossos mistérios e descobertas.